Fala galerinha, mais uma aula do EJA, correção de atividade. Vem comigo. Atividade 2, segunda etapa, primeiro semestre, módulo 1. Tá? Módulo 1. Deixa eu corrigir aqui. Isso, módulo 1. Unidade 2. Tá bom? Então vamos lá corrigir essas atividades desse módulo. Veja, questão 1, observe o gráfico e responda a questão. Questão de geografia. Percentual da população residente segundo os grupos de religião brasileira. Então, olha aqui, ó, os católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas e outras religiões. Que ele está fazendo um comparativo de 2000 a 2010. Então, aqui, segundo esse comparativo, os católicos perderam fiéis, os evangélicos aumentaram fiéis, os espíritas aumentaram e os umbandistas mantiveram. Outras religiões aqui, no caso, também aumentaram, tá? Sem religião, que é os ateus, também aumentaram. Então vamos lá, levando em consideração os dados apresentados, é possível conferir que, resposta certa aqui é a letra C. As principais vítimas de intolerância religiosa pertencem aos grupos religiosos com o menor número de adeptos. Correto, né? Os umbandistas e os candomblecistas são as principais vítimas de intolerância religiosa no Brasil. E eles pertencem aí a uma quantidade menor, né? Um grupo minoritário de adeptos. Resposta certa é a letra C. Seguindo. Questão 2. Qual das alternativas explica melhor o que foi a Inquisição? Letra A, B, C ou D? Qual dessas vocês acham? Resposta correta aqui é a letra C, tá? A Inquisição foi criada no século XIII, que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna, e era organizada e executada pela Igreja Católica Romana. Isso mesmo, né? A Igreja Católica foi a principal instituição organizadora da Inquisição. Ela era formada por tribunais que julgavam e condenavam todas as pessoas consideradas uma ameaça às doutrinas católicas. Questão 3. Quem foram os que mais sofreram com a Inquisição medieval? Letra A, B, C ou D? Resposta certa é a letra A, tá? Judeus foram perseguidos. Mulheres consideradas praticantes de bruxaria também foram muito perseguidas e mortas. Cientistas também e pessoas que não seguiam a fé católica. Muito muçulmano também, tá? Pessoas oriundas de outras religiões foram vítimas da Inquisição medieval e, na sua maioria, mortas. Ok? Resposta certa é a letra A. Questão 4, ó. Leia a letra da canção. A letra da canção aqui, ó. Vamos ler? Leia a letra da canção. Maria da Penha, tá aí. Você não vai ter sossego na vida, seu moço. Se me der um tapa da Dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou, não tem mais a banca. De dar cesta básica, amor. Vacilou, tá na tranca. Respeito, afinal, é bom e eu gosto. Então, a letra vai falar aí sobre a violência contra a mulher. Violência contra a mulher. E também a Lei Maria da Penha, que é uma lei que pune as pessoas que praticam violência contra a mulher. A letra é da Alcione, de Tudo Que Eu Gosto, Rio de Janeiro. E vamos para a pergunta da questão. A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e exclusão associada principalmente às... Isso aqui tá fácil, né? As relações de gênero socialmente construídas ao longo da história. A letra se refere à violência contra a mulher, em especial ao longo da história, e como a Lei Maria da Penha ajuda nesse processo. Ok? Resposta certa é a letra C, relações de gênero socialmente construídas ao longo da história.
Questão 5, leia o texto e responda a questão. O texto é do historiador George Duby, Damas do século XII. Damas do século XII, é um texto adaptado, tá? No século XII, padres e guerreiros esperavam da dama que, depois de ter sido filha dócil, esposa clemente, mãe fecunda, ela fornecesse em sua velhice, pelo fervor de sua piedade, pelo rigor de suas renúncias, algo báfio de santidade à casa que acolherá. Ela, por certo, era dominada. Então, a mulher, nesse século, era submetida a determinados tipos de condições que, às vezes, feria a sua própria existência. Entretanto, era dotado de um singular poder por esses homens, que a temiam, que se tranquilizavam, clamando bem alto sua superioridade nativa, que a julgavam contudo capaz de curar os corpos, de salvar as almas e que se entregavam nas mãos das mulheres, para que seus despojos carnais, depois de um último suspiro, fossem convenientemente preparados e sua memória fielmente conservada pelos séculos dos séculos. De acordo com o texto, a mulher na Idade Média era submissa ao sexo masculino e tinha o dever de garantir a linhagem da família. Letra D. A resposta certa da questão 5. Questão 6. Assinale a alternativa que não representa uma função das coordenadas geográficas. Letra A, B, C ou D. Resposta certa é a letra C aqui, ó. Lembrando, essa questão tem uma pegadinha, não representa. Empreender a proporção entre áreas territoriais e a sua representação cartográfica. Resposta certa aí da questão 6. Questão 7, observe a rosa dos ventos e responda as questões. Lembrando, a rosa dos ventos é o símbolo da geografia. Essa é uma questão geográfica. A resposta certa dessa questão é a letra C, né? A rosa dos ventos corresponde aos pontos cardeais, né, que são o sudeste, nordeste, sudoeste e o noroeste. Sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste. Resposta certa é a letra C. Questão 8. Relacione os elementos do mapa às suas respectivas funções. Tá aqui os elementos, ó. Título, escala, legenda, orientação. 1, 2, 3 e 4. Resposta correta aqui é a letra B, tá? Aqui é a 2, aqui é a 4, aqui é a 1 e por último a 3, legenda, tá? Representa o significado de símbolos que aparecem no mapa. Esse é o conceito de legenda, ok? Questão 9. Tá aí, ó, uma questão que fala sobre mapas. São mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo. A receita financeira dos estados brasileiros, o índice de população economicamente ativa, o PEA, de uma região, etc. Olha a pergunta. A que tipo de mapa se refere o fragmento acima? Essa está bem tranquila, né? Mapas econômicos. Aqui está falando de receitas financeiras. Receitas financeiras. Quem cuida da receita financeira é justamente as questões econômicas. População economicamente ativa, ó, outra dica aí. Então está falando de mapas econômicos. Resposta certa, letra D. Questão 10, diz assim, ó, bairros de Goiânia com maiores números de casos de Covid. Tá aí, ó, os bairros de Goiânia com maior número de casos de Covid. Sobre a tabela, analise as proporções. A resposta correta dessa questão é a letra B. A afirmação 1, as proposições 1, 2 e 3 estão corretas. A proposição 4 está errada, beleza? Então, a resposta da questão 10 é a letra B, é uma análise dessa tabela sobre a Covid-19.
Beleza, fechamos mais uma aula de correção de atividade. Gostaria de deixar meu Instagram, @PedroIvoTurcoJorge, está aqui na telinha. Me sigam lá, deixo dicas de história, de estudo, podemos conversar também sobre as correções das atividades. Valeu!